Capítulo 14. Viva melhor que um faraó. As múmias do Antigo Egito causam fascínio em muitas pessoas. De certo modo, elas parecem nos conectar a um passado muito distante. Quando Napoleão Bonaparte invadiu o Egito, levou consigo uma equipe de eruditos, artesãos e cientistas. Quase por acidente, em 1799, um soldado francês descobriu uma pedra de basalto negro com escritos antigos perto da cidade de Roseta, não muito distante de Alexandria. A pedra continha inscrições em 3 línguas: hieróglifos egípcios, demótico e o grego. Os eruditos podiam ler grego e descobriram que o achado continha o mesmo texto em 3 idiomas. O texto foi escrito por sacerdotes egípcios em homenagem a Ptolomeu V, um rei do Egito, no segundo século a.C. Essa impressionante descoberta levou arqueólogos, linguistas e eruditos a desvendar os mistérios dos hieroglíficos que tinham estado mortos por 2000 anos. A descoberta da Pedra de Roseta, assim como a de múltiplos cemitérios, cidades antigas, artefatos e múmias, trouxe à vida antiga a cultura egípcia. Falando especificamente sobre múmias, a ciência está progredindo rapidamente em áreas como a do mapeamento de DNA, da tomografia computadorizada axial, exame que tem aberto novas fronteiras e adicionado camadas de complexidade ao assunto. A professora Rosalie David, da Universidade de Manchester, na Inglaterra, fez autópsia em centenas de múmias, enquanto curadores do Museu Britânico trabalhavam em cooperação com cientistas e especialistas da área médica num projeto de pesquisas que utilizava tomografia computadorizada para investigar a doença dos antigos egípcios. Alguns de seus superintendentes achados incluíram cáries dentárias sérias e evidências de doenças cardiovasculares. Provavelmente esses 2 indicadores sejam resultados de uma dieta rica em açúcar e colesterol, especialmente entre a elite egípcia. De modo surpreendente, essas pesquisas têm servido para o esclarecimento da verdade da palavra de Deus. 3 exemplos desses achados demonstram como isso é verdade. Ramsés II foi um dos poderosos reis do Egito. Depois de examinarem sua múmia, os pesquisadores concluíram que ele morreu de um ataque cardíaco fulminante. Em uma notável imagem produzida por tomografia computadorizada, os pesquisadores examinaram as veias e artérias do coração do rei. Qualquer cardiologista hoje poderá dizer que aqueles achados são muito comuns. As artérias do rei egípcio estavam entupidas por placas, mal deixando algum espaço para que o sangue fluísse. Outra múmia interessante é a de Hatshepsut, a rainha que muitos acreditam ter sido a mãe adotiva de Moisés. Exames de sua múmia revelaram que ela tinha excesso de peso, sofria de diabetes e de câncer nos ossos quando morreu aos 50 anos de idade. Uma terceira múmia é de um rapaz que não era muito rico nem famoso, mas que gera interesse por ter morrido como um caso avançado de triquinose. A Trinchella spiratus é uma parasita que se aloja nos músculos pela ingestão de carne de porco mal cozida. Como ilustram os 3 exemplos, os egípcios sofriam de muitas das mesmas doenças que são comuns hoje. Muitos deles eram obesos, outros sofriam de pressão sanguínea elevada e de doenças cardíacas. Também há evidências recentes de alguns tipos de câncer, como também de terem padecido de artrite e infecção de vermes. Não é difícil encontrar explicação para tudo isso quando se olha para o estilo de vida egípcio. Esses registros históricos confirmam que os egípcios, especialmente na última dinastia, tinham uma dieta rica em gordura e colesterol, que consistia de carne de carneiro e de porco. Eles consumiam grandes quantidades de açúcar e de álcool. Costumavam beber cerveja de jejum no almoço e mais cerveja no jantar. Era comum que tanto adultos como crianças bebessem cerveja. As festas egípcias frequentemente duravam vários dias. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, era sua intenção separá-los do estilo de vida daquele povo. Para esse fim, ele lhes fez uma promessa: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deles ouvidos os seus mandamentos,
e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, verso 26. Ele está dizendo: se seguirem minhas leis, as leis que estão escritas em cada nervo e tecido do seu corpo, inclusive minhas leis de saúde, vocês não terão doenças dos egípcios. Confusão geral. Quando Deus resgatou seu povo da escravidão, eles ficaram emocionados. Gerações tinham vivido e morrido na escravidão, mas agora eles estavam finalmente livres. Você consegue imaginar a alegria deles ao testemunhar o braço estendido e grandes manifestações de julgamento? Êxodo capítulo 6, verso 6. De Deus, ele os salvou e colocou seus pés no caminho da liberdade. Por algum tempo parecia que nada poderia acontecer de errado novamente, mas como muitas vezes ocorre, não demorou muito para que se instalassem em satisfação. Eles haviam se acostumado ao estilo de vida egípcio. As novas condições, vivendo sob o plano de Deus no deserto, trouxeram-lhe um choque cultural. O Senhor estava dando a eles comida dos anjos para comer, a qual deram o nome de maná, palavra que significa literalmente o que é isso, pois não puderam identificá-lo como nada que tivessem visto antes. Eles sentiam muita falta da comida que usavam no Egito e se queixavam abertamente e em alta voz. Êxodo capítulo 16, 3 e Números capítulo 11, do 4 ao 6. Observe que Deus sabe ser irônico, ele já havia demonstrado isso em relação aos egípcios, quando transformou o rio Nilo em sangue e todos os peixes morreram, e a terra do Egito inteira cheirava como um corpo em decomposição. Ele fez isso porque os egípcios adoravam o rio, louvando-o continuamente como um provedor de vida, e Deus fez dele um símbolo de morte. Êxodo capítulo 7, verso 20 e 21. Ele fez algo parecido quando seu povo se queixou por não haver carne, enviando-lhes carne em abundância. O povo se lançou sobre ela e comeu vorazmente. Não demorou muito para ficarem mortalmente doentes. Ver Número capítulo 11, verso 31 a 35. A Bíblia relata que Deus concedeu-lhes o que pedira, mas fera desfinhar-lhes a alma. Salmos 106, verso 15. Humilhados e submissos, eles voltaram ao plano divino e, por fim, aprenderam a gostar da comida que o Senhor tinha provido para eles. Os caminhos de Deus são sempre os melhores. Os resultados eram evidentes. Quando aos 40 anos chegaram ao fim, entre as suas tribos não havia um só inválido. Salmo 105, 37. Um exemplo foi Caleb, que com Josué estava presente nos últimos dias do Êxodo. Ele testemunhou: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Josué capítulo 14, versos 10 e 11. O registro bíblico diz que no fim do período de liderança de Moisés, não lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Deuteronômio capítulo 34, verso 7. As leis de saúde de Deus ainda são boas para as pessoas hoje. Será que seguir as leis de saúde divina hoje ainda fará com que nossa força e vitalidade aumente, como foi nos tempos dos antigos? Vivendo como vivemos na fronteira do reino eterno de Deus, precisamos voltar ao plano divino, de modo que ele cumpra a promessa que fez a seu povo tanto tempo atrás. Não é difícil descobrir que plano era esse. No princípio, o Criador estabeleceu os elementos essenciais do estilo de vida que tornariam possível ao primeiro casal desfrutar uma vida santificada e saudável. O plano incluía 8 fontes de saúde indispensáveis. Relacionamentos de amor. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Gênesis 2,18. E criou Eva como companheira e parceira. 2 entre os 10 mandamentos foram designados para proteger as relações familiares. Deus ainda adicionou outras regras para explicar esses mandamentos e salvaguardar os seres humanos. Por exemplo, o sábado foi dado
por Deus como uma dádiva de amor no jardim do Éden, para assegurar que cada pessoa faça uma pausa no incessante trabalho, a fim de desfrutar a relação com Ele a cada semana. O sábado é um dia de descanso e também de adoração em família. Ele está no centro de nossa relação um com os outros e com Deus. Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3. Como a ciência tem comprovado, a obediência a esses princípios resulta em alegria, saúde e vida longa, enquanto o estresse, o rancor e a amargura de relacionamentos quebrados destroem a saúde e abreviam a vida. Exercício. O Senhor colocou nossos primeiros pais no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. Essa era uma ocupação útil que lhes dava oportunidade para se exercitarem fisicamente, ao mesmo tempo em que os ajudava a desenvolver a capacidade de apreciar as belezas da natureza no jardim do Éden. Era uma atividade que despertava criatividade, trazendo-lhes uma sensação de satisfação e paz mental. Não fomos feitos para o sedentarismo. Deus não criou o ser humano para ficar sentado diante de um computador ou de um aparelho de televisão enquanto o máximo de exercício que faz é mudar de canal no controle remoto. Deus nos criou para sermos ativos. Ar fresco. A atividade física no jardim promovia a boa postura e a profunda respiração de ar puro, então incontaminado de tabaco ou de outros poluentes. O rico suprimento de oxigênio trazia clareza à mente e vitalidade a todos os sistemas. Luz solar. Nossos primeiros pais desfrutavam o efeito energizante e purificador da luz solar, trazendo ânimo e otimismo e produzindo vitamina D para ossos fortes. Repouso. Depois de receber os benefícios da luz solar, Deus concedeu aos nossos primeiros pais um período de tranquilidade, ilustrado pela serenidade da luz da lua. O sol era para governar o dia e a lua para governar a noite. Gênesis capítulo 1, verso 16. Era a intenção de Deus estabelecer um equilíbrio entre trabalho e descanso. Esse equilíbrio está confirmado no quarto mandamento: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das duas portas para dentro. Êxodo capítulo 20, versos 9 e 10. Além do descanso diário, nosso corpo precisa do descanso semanal e da renovação espiritual do sábado. Água. O jardim do Éden era mantido verde e exuberante pela névoa suave que o regava diariamente e pelos rios cristalinos que corriam entre suas campinas e bosques. Gênesis capítulo 1, verso 10. A água é essencial para a vida. 6 a 8 copos de água pura são necessários para limpar e purificar o organismo. O consumo adequado de água promove a digestão e a prontidão mental. A desidratação desacelera e complica o trabalho dos rins em sua tarefa essencial de limpar o corpo. Ela causa uma sensação de cansaço e depressão. A água pura também serve para limpar a pele e para a higiene pessoal. Nutrição. O plano de dieta original de Deus era claro. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Gênesis capítulo 1, verso 29. A carne não fazia parte do plano de dieta original de Deus. Ele prometeu que, ao Jesus voltar, fará nova todas as coisas. Ele nos trará de volta as condições do Éden. Não haverá nenhum matadouro naquele reino de paz. Nenhum animal terá que sofrer a fim de satisfazer o desejo humano de comer carne. Hoje estamos distantes do Éden em relação ao que comemos e a maneira como vivemos, mas Deus está dizendo: por que esperar? Hoje mesmo você pode começar a desfrutar o estilo de vida do Éden. Temperança. O povo de Deus não passará por um choque cultural quando chegar ao céu, pois ele está ensinando seus seguidores a viver aqui e agora como se vive no céu. É nessa vida que devemos abandonar os vícios e hábitos prejudiciais à saúde. É preciso usar com sabedoria o que faz bem e abandonar tudo o que tem efeito destrutivo contra o organismo.
Os efeitos positivos da dieta vegetariana. Por vários anos, pesquisadores dos Estados Unidos têm estudado os efeitos da dieta vegetariana, comparando a saúde e longevidade dos adventistas do sétimo dia vegetarianos com as de outras pessoas da mesma região e grupo populacional. As pesquisas têm provado que os adventistas que seguem a dieta vegetariana desfrutam uma saúde melhor, têm menos câncer de qualquer espécie, menos diabetes, menos ataques cardíacos e derrames, além de estarem vivendo em média de pelo menos 8 anos a mais do que a população geral. Quando foi acrescentada a carne? Após o dilúvio, não havia alimento vegetal disponível. Consequentemente, Deus permitiu que as pessoas comessem carne. Mesmo depois que o solo ficou novamente coberto de verde, ele não proibiu inteiramente o consumo de carne. Entretanto, estabeleceu regras para que as pessoas pudessem evitar os tipos de carne mais perigosas e nocivas à saúde. Era para eles comerem somente a carne de animais de casco dividido e que ruminasse. Isso exclui da dieta todos os produtos derivados do porco, inclusive o bacon, o presunto e a salsicha. A palavra de Deus é clara. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Levíticos 11, versos 7 e 8. O porco é uma das maiores fontes do colesterol ruim, o que naturalmente contribui para a maior causa de mortes no mundo. A doença arterial coronariana. O bacon, na maioria das vezes, é curado com nitratos, os quais têm ligação com câncer, conforme já tem sido demonstrado em pesquisas acadêmicas. Também há problema na triquinose que vem da carne de porco crua ou mal cozida. Deus deseja que tenhamos boa saúde, por isso, se formos comer carne, ele nos instrui a consumir apenas de animais com as unhas fendidas e o casco que se divide em dois e que rumina. Levíticos capítulo 11, verso 3. Todos esses são animais que se alimentam de vegetais, aí incluindo bois, ovelhas, cabras, veados, antílopes e alces. Os animais carnívoros e as aves de rapina estão excluídos. Entre os animais aquáticos, pode consumir apenas as criaturas com barbatanas e escamas. Certos pássaros estão proibidos, os quais são citados especificamente. Ver Levíticos capítulo 11, versos 13 ao 21. Deus nos advertiu contra o consumo de alimentos impuros, não porque ele queria nos restringir de comer o que é bom, mas porque ele nos ama tanto que deseja preservar nossa saúde. Jesus purificou todos os alimentos? Às vezes as pessoas dizem, mas essas instruções são do Antigo Testamento. Ao morrer na cruz, Jesus purificou todos os alimentos. E eu respondo: Jesus morreu para purificar pecadores, não animais. A morte de Jesus não removeu, de repente, a gordura e o colesterol do porco. Essas coisas ainda entopem as artérias da mesma forma que o faziam antes de Jesus morrer. A morte de Cristo não transformou num passe de mágica cobra, aves de rapinas, lagartos, ratos e porcos em iguarias para satisfazer o apetite humano. Esses animais eram nocivos para a saúde antes da cruz e continuam sendo depois da cruz. A Bíblia usa a palavra imundo de duas maneiras. Primeiramente, para se referir ao que é nocivo à saúde. Segundo, para indicar impureza cerimonial. Os judeus acreditavam que toda vez que entrassem em contato com algo impuro, eles teriam que passar por uma cerimônia especial de purificação. Levíticos capítulo 5, versos 2, 3 e 6. Se eles tocassem um não-judeu, ou se comessem um prato em que esse tivesse tocado, ou se comessem carnes vendidas no mercado que pudessem ter sido oferecidas a um ídolo, eles também seriam considerados impuros ou imundos. Carnes imundas não são, mas não são impuras no sentido cerimonial. Marcos 7,19. Mas a cruz não removeu a trinchinela e outros parasitas do porco. Não eliminou a gordura saturada, o colesterol e todas as outras coisas que fazem da carne de porco algo nocivo para a saúde. Alguém pode dizer, e a visão de Pedro? Deus não mostrou a Pedro uma variedade de animais imundos e lhe ordenou que os comesse? De fato, essa visão está registrada em Atos 10, mas precisamos perguntar se a visão foi realmente sobre comida. O próprio Pedro explicou a visão ao dizer: Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Atos 10, 28. Pedro não achou que o Senhor estava dizendo que ele deveria comer lagartos, escorpiões e coisas parecidas, mas que ele faria bem em ir à casa de Cornélio, um centurião romano.
Os judeus classificavam qualquer um que não fosse judeu como impuro ou imundo, do mesmo jeito que um porco é imundo. Eles nunca entravam na casa de um não-judeu, nunca comiam com eles à mesa e não acreditavam que algum deles pudesse ser batizado unindo-se à igreja. A visão dada a Pedro não tinha como objetivo propor o consumo de animais impuros. Pretendia ajudar o apóstolo e outros judeus cristãos a vencer a barreira étnica que teria atrapalhado a divulgação do evangelho. Em toda a Bíblia, Deus nos dá esse princípio. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. A mensagem de Jesus para todo mundo nos últimos dias é um chamado para adorar o Criador e dar-lhe glória. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Uma das maneiras de adorar o Criador é respeitar as coisas que ele fez. Não podemos adorar o Criador plenamente se destruirmos nosso corpo com hábitos nocivos à saúde. De todas as coisas que Deus fez, o corpo humano é o que há de mais complexo e maravilhoso. Honraremos a Deus se cooperarmos com Ele na edificação do nosso corpo. Honraremos a Deus por meio das práticas do nosso estilo de vida, dos nossos hábitos, dos alimentos que comermos e das bebidas que bebermos, do exercício que praticarmos e da abstenção das coisas que destroem nosso corpo. A mensagem de honrar a Deus com nosso corpo é um dos apelos do céu para o povo do Senhor nos últimos dias. É um chamado para nos abstermos de todos os hábitos que destroem a saúde. A ameaça do tabagismo. Um dos hábitos destruidores da saúde é o tabagismo. O cigarro está entre as causas mais comuns de doença e morte possíveis de prevenir no mundo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 150 mil pessoas no Brasil morrem anualmente em decorrência do hábito de fumar. No mundo, a Organização Mundial de Saúde contabiliza 7 milhões de mortes anuais causadas pelo fumo. Além disso, milhões vivem com doenças paralisantes decorrentes desse vício. O tabaco sem combustão também tem terríveis consequências, incluindo câncer de pulmão, de garganta, esôfago e boca. A exposição ao ar contaminado pelo fumo também tem causado doenças cardíacas e câncer de pulmão em adultos não fumantes. Em crianças, a fumaça do cigarro causa síndrome da morte súbita, infecções respiratórias agudas, problemas no ouvido e crises asmáticas graves. Milhões de pessoas hoje gostariam de parar de fumar, mas não é fácil. É verdade que para uns poucos é relativamente fácil abandonar o vício. Mas, para a maioria, o desafio é enorme porque a nicotina desencadeia uma forte dependência. Ela estimula os centros de prazer do cérebro e provoca alterações tanto no corpo quanto na mente. Se você realmente deseja parar de fumar, peça a ajuda de Deus e busque suas promessas. Filipenses 4,13, 1 Coríntios 10,13, 1 João 5, 14 e 15. Além disso, beba bastante água, evite café e álcool. Faça exercícios adequados e também solicite o apoio de amigos. Se você fizer uma escolha definitiva por parar de fumar, Deus lhe dará poder para realizar o que parece impossível. Quando se trata do hábito de fumar, os que o abandonam são sempre vencedores. Pela graça de Deus, você pode vencer. A batalha contra a garrafa. Um amigo estava viajando pela Colômbia. Ao voltar de um fim de semana em uma pequena vila nas montanhas, ele presenciou algo inusitado. Acompanhe sua narrativa. Quando o ônibus saiu da rodoviária, o motorista tirou uma garrafa de aguardente do bolso e a levou à boca. Imediatamente houve um clamor entre os passageiros. Em vez de tomar uns goles da bebida, o homem desatou a gargalhar como se tivesse feito aquilo como só um gracejo. Ele tentou se esquivar de nós e outra vez fez o mesmo movimento, como se fosse tomar um trago. Mas ninguém estava rindo. Estávamos aterrorizados. Depois de fazer o mesmo pela terceira vez, alguém tomou a garrafa da sua mão e a atirou pela janela. Todos observávamos enquanto ela ia rolando montanha abaixo. Depois disso, todos deram boas risadas, inclusive o motorista. Por que os passageiros daquele ônibus estavam tão determinados a não permitir que o motorista bebesse enquanto dirigia por aquelas estreitas e perigosas estradas nas montanhas? A resposta é óbvia. Estávamos atravessando caminhos curtos e estreitos na vida nos últimos dias. O mal nunca foi tão atrevido e sedutor. Seria possível lutar por uma vida santificada tendo nosso cérebro embaralhado pelo álcool?
Hoje, diante de nossos olhos, nossos lares são assediados, os valores familiares corroídos. Queremos de fato incluir o álcool na equação? Que desafio é criar filhos temente a Deus nos dias de hoje? Que exemplos daremos a eles se consumirmos bebidas alcoólicas? O sábio nos advertiu muito tempo atrás. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Provérbios 23, verso 29 e 30. Eu não quero ais, pesares, rixas, queixas ou feridas sem causa. Não desejo andar cambaleando pela vida. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, diz Salomão. Quando cintila no copo e escorre suavemente, no fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Provérbios 22, 31 e 32. Posso não ser tão sábio como Salomão, mas aceito seus sábios e inspirados conselhos e me abstenho dos perigos do álcool, eliminando-o radicalmente da minha vida. Como ajudar? Pode ser que você conheça alguém cuja vida esteja destruída pelo álcool. Precisamos orar muito por essas pessoas. Contudo, também é necessário procurar ajuda. Uma intervenção familiar pode ser útil para levar alguns a tomar uma atitude quanto ao seu problema. Milhões de pessoas têm sido ajudadas pelos princípios dos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos. Desde que esses princípios foram desenvolvidos em 1935, as ciências do comportamento e outros tipos de terapia continuam progredindo com resultados ainda melhores. A razão mais importante. Possivelmente você nunca tenha ouvido falar de Simeão Estilista, o Antigo. Esse homem morava no topo de uma coluna na região da Ásia Menor. Ele passou 37 anos ali em cima, até que morreu no ano 459. Não são muito os que o admiram hoje, mas em sua época se tornou muito famoso. Antes de taxá-lo como um fanático ou um louco, precisamos compreender que Simeão foi um homem que desejava muito ser santo. Ele foi vítima da ideia popular de que o corpo e a alma são inimigos. Assim, imaginou que tudo o que pudesse fazer para maltratar e enfraquecer seu corpo o ajudaria a ser mais espiritual. Por isso, ele morava empoleirado sobre uma plataforma de 17 metros de altura. Por isso, ele jejuava, chicoteava-se e nunca se banhava. A Bíblia de fato diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Mas a perspectiva de Simeão Estilista é definitivamente falha. Jesus nos chama para ser testemunhas de sua graça e de seu amor diante do mundo, e não para fugir dele como eremitas. A santidade ocorre não quando estamos separados do mundo fisicamente, mas quando nos separamos das práticas pecaminosas do mundo e, ao mesmo tempo, nos envolvemos com as realidades e lutas da vida por amor a Cristo, sendo testemunhas visíveis do seu modo de vista. A ciência confirma aquilo que a Bíblia ensina, ou seja, que os seres humanos são um pacote inteiro composto por mente, corpo e espírito. Tudo que atinge uma dessas partes afeta todos. A obediência às leis de saúde nos ajudará em nossa busca pela santidade. Levíticos capítulo 11, versos 44 e 45. E a obediência às leis da espiritualidade pode nos ajudar a alcançar melhor saúde. Êxodo capítulo 15, verso 26. Quando, por meio de nossa vida pessoal e de práticas saudáveis, demonstramos ao mundo um modo de vida divinamente estabelecido, revelamos a alegria que há nesse estilo de vida. Existe mais interesse pela saúde hoje do que em qualquer outro tempo da história. Alimentos orgânicos e naturais estão disponíveis em toda parte. Há uma abundância de academias e locais destinados a práticas esportivas e as pessoas estão gastando quantias enormes de dinheiro todo ano em produtos para aprimorar a saúde. Seria difícil evitar essa tendência. Não há nada de mal em querer ser saudável e se sentir bem, em desejar uma aparência melhor ou viver mais. No entanto, há muitos que não notaram a íntima conexão que existe entre saúde e espiritualidade. Simão o estilista achava que qualquer coisa que pudesse fazer para enfraquecer seu corpo faria dele um cristão melhor, mas a mensagem bíblica nos diz o oposto. Uma boa saúde é importante para alcançar mente clara e coração afinado com Deus. Essa é a razão mais importante de todas para que cuidemos de nossa saúde. Porque fostes comprado por preço, o apóstolo Paulo nos faz lembrar. Deus concebeu o que havia de mais precioso no universo para a nossa salvação. Agora, pois, ele continua, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:20.
Analise essa paráfrase ao mesmo tempo de acordo com a versão à mensagem. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através deles. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Paulo também diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Considerando que estamos muito perto do estabelecimento do reino de Deus e desejando sua breve volta, apresente a Ele a sua oração. Senhor, neste instante dedico uma vez mais minha vida a Ti. Entrego tudo o que sou e tudo o que tenho a Ti. Reconheço que o corpo é o templo de Deus e escolho não Te desonrar com hábitos que destroem o meu corpo. Desejo Te conhecer melhor e compreendo que a maneira como trato o meu corpo de fato influencia minha vida espiritual. Neste momento, apresento meu corpo a Ti como sacrifício vivo, como um ato de adoração. Agradeço-te por me dares a força que preciso para vencer qualquer prática que não esteja em harmonia com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.